Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando na divulgação do Livro dos Médiuns e no programa anterior nós começamos a falar a respeito das variedades especiais de médiuns para efeitos intelectuais. Estamos na segunda parte, ainda no capítulo 16. E hoje nós vamos então, continuando o programa passado, falar sobre os médiuns inspirados. Que são esses médiuns inspirados? São os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos para atitudes comuns da vida ou para os grandes trabalhos intelectuais. Então Kardec chamou de médiuns inspirados aqueles que recebem pensamentos que os espíritos sugerem, tanto para suas atitudes comuns na vida ou para a orientação que eles podem dar para alguém, mas também para grandes trabalhos intelectuais. Então nós podemos ver que esses médiuns são de uma grande utilidade para escrever, para trazer coisas que vão colaborar com o conhecimento das pessoas. Esses então são os médiuns inspirados. Também ele fala dos médiuns de pressentimentos. Que médiuns são esses? São aqueles que em certas circunstâncias têm uma vaga instrução de ocorrências vulgares do futuro. Olha só. Pressentimento, Kardec chamou médiuns de pressentimento. Por que ele chamou assim? Porque em certas circunstâncias, veja bem, não é o tempo inteiro, mas em alguns momentos, de acordo com as circunstâncias, eles têm uma vaga intuição de coisas, de ocorrências que podem acontecer. Mas Kardec fala ocorrências vulgares. Não são coisas de tanta relevância, ocorrências simples que podem acontecer. Então ele chamou esses médiuns de pressentimentos. Também Kardec fala nesta variedade especial para efeitos intelectuais nos médiuns proféticos. Que são esses médiuns? Variedade de médiuns inspirados, ou seja, veja bem, os médiuns proféticos são os mesmos médiuns inspirados, é uma variedade, ou de pressentimentos, que nós falamos agora há pouco, mas que recebem revelações de ocorrências futuras de interesse geral, agora vejam bem, para fins instrutivos. Então não é curiosidade, não é futilidade. Eles recebem essas revelações de ocorrências futuras que têm um interesse geral, não é particular, não é uma consulta a um oráculo, como se fazia antigamente, mas interesse geral e sempre com o fim da instrução, sempre para fins instrutivos. Nesse item dos médiuns proféticos, Kardec colocou uma nota seguinte: se há verdadeiros profetas, há também os falsos, e ainda em maior número, que tomam os devaneios da própria imaginação por revelações. Vejam bem, então, ele colocou uma nota para prevenção. Olha, veja bem que Kardec, ele tem assim um cuidado todo especial para não dizer depois que ele foi que falou dos médiuns proféticos, que existia isso, que era verdadeiro. Ele colocou uma nota falando que se existem verdadeiros profetas, como existem, também há os falsos profetas. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo dedicado aos falsos cristos e aos falsos profetas. Então é uma coisa desde a antiguidade vem acontecendo.
E Kardec então deixou bem claro, né, que esses falsos profetas são em maior número do que os verdadeiros. Oportunistas às vezes, que às vezes eles têm uma imaginação muito fértil e eles tomam esses devaneios da sua imaginação por revelações. E daí eles falam. Eles falam aquilo que eles estão achando. Isso quando não se trata, diz Kardec, de mistificadores, que o fazem por ambição. Então, existem aqueles que têm esses devaneios, a imaginação muito fértil, e eles acham que são revelações e eles falam. Mas tem alguns que já premeditadamente, por ambição, né, eles já fazem como mistificadores, ou seja, falseando as coisas verdadeiras, né, para confundir as mentes. A questão 624 de O Livro dos Espíritos revela a característica do verdadeiro profeta. Porque como então que a gente pode saber se aquela revelação é verdadeira ou não? Então, primeira coisa, a gente tem que saber de quem que vem. Quem que foi que fez essa revelação? Qual foi o profeta? E nessa questão fala que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Vejam bem, questão 624 de O Livro dos Espíritos fala essa característica do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Porque às vezes ele fala até coisas bonitas e coisas boas. Mas vamos ver como que eles agem. Vamos ver as suas obras como são. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha só então, o Livro dos Espíritos define o verdadeiro profeta como sendo um homem de bem, inspirado por Deus. E daí, como que a gente reconhece esse profeta? Por suas palavras e por suas ações. Kardec também fala nos médiuns sonâmbulos. Vejam bem, são aqueles que em transe sonambúlico são assistidos por espíritos. Então eles entram num transe e nesse transe eles são assistidos por espíritos. O sonambulismo é um estado de independência da alma em relação à matéria. Então, aquele que entra nesse estado de transe, ele está meio que desdobrado do corpo. É uma independência que existe do espírito. E o espírito, quando fica mais livre, ele vai acessar o conhecimento que ele já tem em si arquivado. Ou então ele visualiza e entende melhor a realidade que está em sua volta. Ou no lugar para onde a sua alma se desloca. Então, quando ele entra neste estado de transe sonambúlico, ele percebe à sua volta um outro tipo de vibração, um outro estado que não é o material. E daí, então, ele pode estar no mesmo lugar, ou eles podem estar em um outro lugar, porque a alma dele pode se deslocar, ele está desdobrado. Diz Allan Kardec que sonambulismo e mediunidade são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Então sempre existe o sonâmbulo, existe o médium sonâmbulo. Vejam bem, se o sonâmbulo tira de si o que transmite, não há mediunidade. É uma faculdade anímica dele, é da própria alma, é dele próprio. Ele entra nesse transe e ele consegue então observar fora da realidade do mundo material. Se ele mesmo que está falando
tudo aquilo que ele está transmitindo, não existe mediunidade. Quando, porém, se vale de informações que lhe são transmitidas por espírito, daí ele é sonâmbulo médium. Olha a diferença. Então toda essa pessoa que levanta à noite, sai andando pela casa ou pela rua e parece que está num estado de transe, que não vê nada, não escuta nada exterior, então ele é médium? Depende. Se ele vai transmitir só coisas que ele está vendo, ele é apenas um sonâmbulo. Agora, se ele está transmitindo através desse transe que ele entrou, o pensamento, a palavra de um espírito, daí ele é um sonâmbulo médium. Nós vamos falar também dos médiuns estáticos, que é um estado de maior independência da alma do que o sonambulismo, que é o êxtase. Os médiuns estáticos em estado de êxtase recebem revelações dos espíritos. E muitos estáticos acabam sendo joguetes da própria imaginação deles, ou então de espíritos enganadores. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Kardec fala assim, raros merecem confiança. Tem que ser uma pessoa muito séria, né, para merecer a nossa confiança. Também Kardec fala de médios pintores ou desenhistas, que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Então aqui Kardec fala, nós estamos tratando daqueles que obtêm produções sérias, porque também pode acontecer que esses médiuns pintores ou desenhistas vão pintar qualquer coisa que não tem nada a ver com nada. Não são instrutivas, não tem nenhuma beleza, não tem uma estética, mas aqueles que têm produções sérias, né? Então eles podem algum pintor ou algum desenhista desencarnado se utilizar dessa sua aptidão para transmitir então um desenho ou uma pintura que nós chamamos de pintura mediúnica, certo? E também nós vamos ver os médios musicais. Que médios são esses? São aqueles que executam, escrevem ou compõem músicas sob a influência dos espíritos, que são esses chamados médiuns musicais. Nós sabemos que muitas composições que nós conhecemos, às vezes, que o próprio compositor fala, olha, num momento ali que eu estava meditando, ou eu entrei num estado assim de meditação profunda, e daí me veio a letra dessa música, ou me veio os acordes dessa música. São médiuns musicais. É claro que se eles conhecerem um pouco de música, no caso das letras, se eles conhecerem um pouco de poesia, fica mais fácil para eles. Mas se não, eles também podem transmitir, como o próprio Kardec já falou anteriormente nos nossos estudos, às vezes uma pessoa que não tem nenhuma aptidão, fica mais difícil para os espíritos transmitirem através deles. Então esses médiuns musicais, a gente às vezes tem vários exemplos de músicos famosos que nos contam, às vezes, nos relatam, que quando eram crianças, às vezes, tocaram um instrumento, tocaram uma música que eles não conheciam, que nunca eles haviam tocado na vida deles. Então são esses os médiuns musicais. Então nós hoje vamos ficando por aqui, deixamos para o próximo programa a variedade de médiuns escreventes. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê muita força, muita luz para continuarmos o nosso trabalho. Claudete Moura, para o divulgar.net.